Shalom Vraha, todos os nossos queridos ouvintes, né, do YouTube e nossos queridos amigos da ONG. Nossa aula de hoje foi dedicada para o nosso querido amigo da ONG, Leonir Lima, no mérito da elevação da alma do seu querido pai, Leozir Machado Lima. Com vocês, nosso querido Hillel. Shalom Vraha, dessa vez não passou direto. Tá vendo? Não passou E nosso direto. querido Abba. Oba! Então, muito obrigado para minha querida filha espiritual, Morar Rivka, nossa diretora, e para o meu querido filho espiritual, Hillel. E o Hillel, E nosso querido Abba. nosso querido Abba. E a nossa aula de hoje, ela foi dedicada pelo nosso querido amigo da ONG, Leonir Lima, que se encontra em Israel com a esposa, judeus religiosos, no mérito da elevação da alma de seu querido pai, Leozir Machado Lima. E o nosso assunto de hoje é o nosso patriarca, Abraão. A Torá nos conta, isso começa em Parashat Noach, essa história, a história do Terach. Vayhi Terach 70 shana, Terach viveu 70 anos, Veoledet Avram, ele deu a luz. Quer dizer, aqui no Brasil é só a mulher que dá luz, mas na Torá o homem também dá luz. Quer dizer, ele deu a luz a Avram, et Nahor ve'Taran. O Terach tinha 3 filhos. Um filho se chamava Avram, que é o patriarca do nosso povo. O outro filho se chamava Nahor. E o outro filho se chamava Aran. Ve'ele toldot Terach. Esses são os filhos de Terach. Terach olidet. Terach deu a luz para Avram, et Nahor, e para Nahor, ve'et Aran, e para Aran. Ve'Aran olidet Lot. O Aran, ele deu a luz a Lot. A palavra Lot, em aramaico, quer dizer amaldiçoado. É uma coisa interessante, porque e logo mais a gente vai ver também a terra de Canaã, a terra amaldiçoada. A terra que Hashem prometeu para Abraão, a terra amaldiçoada. Uma coisa interessante é que depois nós vamos transformar a terra amaldiçoada em terra santa. Mas ela não tem como transformar uma terra normal em terra santa. Primeiro ela tem que descer até o final, depois ela vai subir. Ou seja, diz o Zohar que quando o Adão ele fez a primeira ação proibida no mundo da ação, que era comer aquela fruta que Hashem falou, a fruta do Eitz Hadat, que Hashem falou para ele que ele não pode comer. Se ele fizer aquela ação, ele vai rebaixar o mundo para um nível de Klipat Noga, um nível perecível. Todo mundo vai morrer, os seres humanos, os animais, todo mundo morre. O que aconteceu? Se o Adão ele pensasse, ele imaginasse que ele está comendo aquela fruta, se ele pensasse naquela fruta, enquanto ele não faz a ação, não acontece nada. Nós estamos no mundo da ação. Para acontecer alguma coisa que para sincronizar entre o mundo de cima e o mundo de baixo é somente por meio de uma ação. Por isso tem religiões assim que se dizem monoteístas, não fazem absolutamente nada, a pessoa só acredita em Deus. Então, tinha uma vez agora, isso dentro da religião judaica, um caso que aconteceu em Israel, ao de um grande rabino, uma pessoa queriam colocar nele, um judeu queriam colocar nele um tefilim. Ele falou, nem eu de Balef, eu sou judeu no coração. Aí falaram, não, mas coloca tefilim, vai ser bom para o seu braço, para a sua cabeça. Ele falou, eu sou judeu no coração. Aí falaram para ele, come caché, vai ser bom para a sua barriga, para o seu sangue. Sou judeu no coração. Aí falaram para ele, vai a pé para a sinagoga, não vai de carro, não, que vai ser bom para os seus pés. E sou judeu no coração. No fim ele teve um infarto. Ele colocou tudo no coração. Hashem, Deus, deu para nós 613 mandamentos. Cada um é uma parte diferente do corpo. Ele colocou tudo no coração, o coração não aguentou. Então o que acontece? Não adianta a pessoa falar, eu sou judeu no coração. Você, a pessoa que é uma alma sem corpo é uma pessoa morta. Um corpo sem alma é uma pessoa morta.
Para ser uma pessoa viva, tem que ser a alma dentro do corpo, tem que estar o mundo de cima dentro do mundo de baixo. E para sincronizar entre o mundo de cima e o mundo de baixo, nós precisamos fazer a ação. Que estamos no mundo da ação. O Adão, ele fez uma ação proibida. A única ação que Hashem falou para ele que é proibido fazer, Hashem falou para ele, você pode comer qualquer fruta de qualquer árvore, mas a fruta desse Etz Hadat, o dia que você vai comer, você vai morrer. Então você vai rebaixar o mundo para um nível perecível, Klipat Noga. O Adão, ele fez essa ação, ele misturou nesse mundo o bem e o mal. Ou seja, o que vem a ser o mal? A fonte do mal é a quebra dos receptáculos. Uma queda é chamado pela Torá de coisa ruim. A descida, o limite. Então, por exemplo, quando a pessoa chega, a pessoa te fala, eu estou com limite de saúde, estou com limite de dinheiro. Então, coitado, está sofrendo. Ele está com limite, ele não tem como pagar as contas. Ele está com limite de saúde, ele não consegue fazer tudo que uma pessoa saudável consegue fazer. Todos esses limites, quer dizer, a queda que antes ele tinha uma saúde normal e ele caiu, agora ele está com a saúde debilitada. Ele tinha uma vida normal, ele caiu, agora ele está com a conta dele debilitada. E todos esses limites, isso vai ser chamado de o mal. Teve a quebra dos receptáculos, esse mal caiu no mundo do concerto, vai começar o mundo de Atzilut, lá o bem e o mal não se misturam. Ele desce mundo de Briá, lá o bem e o mal não se misturam. Ele desce mundo de Tzirá, lá o bem e o mal não se misturam. Ele desceu até o mundo de Asiá, que é o ponto final da queda, é o fundo do precipício. E o bem e o mal não se misturaram até que veio o primeiro homem e fez aquela ação no mundo da ação e ele misturou o bem e o mal. Por causa disso, diz o Zohar, a terra santa, que seria a futura terra santa, misturou o bem e o mal. Por causa que o lado santidade dela é muito alto, aí o mal que se misturou com ela é muito alto também. Então não tem como ela ser a terra normal que vira a terra santa. Por causa que ela é terra santa, olha quanta santidade, olha o nível tão alto. Então o lado ruim dela é a terra amaldiçoada, a terra de Canaã. E quando você fala sobre Canaã, por favor, minha filha. Então, uma pergunta aqui com relação a isso, que inclusive agora que o senhor falou, eu me lembrei, né, que é uma pergunta que é recorrente, as pessoas sempre fazem pra gente com relação a essa queda de Ada. Essa queda de Ada, ela estava dentro dos planos de Akadosh Baruch Hu? Ela era algo que estava dentro do contexto todo da criação ou não? Muito bom, parabéns pela pergunta, essa pergunta é muito boa. Quando a pessoa descreve Deus, ele já tem que descrever da maneira certa. Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. Imagina quanto sua mãe é boazinha com você, Hashem é muito mais do que isso. Imagina quanto que o seu pai quer o seu bem, Hashem é muito mais do que isso. Você tem uma dorzinha, sua mãe já te leva para o hospital, você dá espirra, seu pai já te leva para o hospital. Hashem está infinitamente acima, o amor que ele tem por cada um de nós é infinitamente acima disso. Diz o Baal Shem Tov, o amor que Hashem tem por cada um de nós. Se você pegar como exemplo nesse mundo um casal com 100 anos de idade, que eles tiveram a primeira criança, que esse é o Avraham Avinu, Avraham e Sarah. O amor que eles vão ter por essa criança, pelo Yitzhak que nasceu para eles, é um amor incondicional, amor acima de qualquer proporção. Então, diz o Baal Shem Tov, começa a partir daí a imaginar o amor que Hashem tem por você. Então, quando Deus fez o mundo, ele colocou lá o Adão e a Eva, para que eles tenham um mérito, precisa dar um mandamento para eles, o mandamento: não faça, não coma essa fruta. E agora, para cumprir o mandamento não faça, como você cumpre o mandamento não faça? Aí alguém tem que te mandar fazer, você tem que falar obedecer não. Ou não. Então Hashem era obrigado a colocar uma cobra no paraíso.
Aí a cobra falou para Adão, come. Deus falou para Adão, não come. E Deus falou, não come. Uma cobra falou, come. Ele tinha que obedecer a quem? Se ele obedecesse a Deus, ele falasse para a cobra, não vou comer, porque Deus falou para não comer, ele cumpriu dessa maneira o mandamento não faça. Porque o mandamento não faça, não adianta você chegar aqui e falar, não assassinei. Aí eu vou te perguntar, quando você não assassinou? Agora, se a mãe fala, minha filha estava grávida, não sei de quem, e ela queria abortar, e eu não deixei. Aí ela pode dizer que ela cumpriu o mandamento de não assassinar, que ela não deixou assassinar. Então, o que acontece na prática? Para o Adão cumprir esse mandamento não faça, tinha que ter a cobra. E qual era o risco? Por que a gente indeniza pelo que aconteceu lá? A gente colocou a cobra, mas colocou a cobra sabendo do risco. Que a gente sabe tudo, ele sabe o que ia acontecer. E o risco seria o seguinte, que ele não está pedindo para você ter um nível mais alto num custo maior. Então, tem 2 jeitos de aprender a nadar. Um jeito é a criança fazer um curso de natação, todo dia ela vai lá e entra na piscina com água morna e faz uma aula de natação, que pelo judaísmo é importante. A Gemara diz que cada pai tem que ensinar suas crianças a nadar. Então, levei minha filha para um curso de natação, fechamos lá um grupo só de meninas religiosas, e a professora espera elas com muita alegria e de braços abertos, ensina ela cada passo, e hoje ela está nadando, graças a Deus, uma beleza. E tem outro jeito de aprender a nadar, que é falando, minha filha, a Gemara fala que você tem que aprender a nadar, pegar ela e jogar ela na água. E aí ela começa a se debater e eu fico perto para ela não se afogar. Aí ela aprende a nadar. Mas um pai normal não vai ensinar a criança a nadar dessa maneira. Mas se a criança for uma criança, não vou falar palavras, e falar, papai, vou pular na água, problema é meu, não estou nem aí com o que você vai falar. E a criança pula na água, o pai vai ficar perto para ela não se afogar. Mas vai deixar ela se debater, falando, você quer aprender sozinho? Então já vai economizar o curso de natação. Agora você já vai aprender sozinho, já sei que você é capaz disso. O que a gente fez para Adão e Eva foi isso. Falou, olha, eu não vou jogar vocês na água. Mas se vocês se jogarem sozinhos, vocês vão ter um paraíso maior, mas vocês vão sofrer mais. A subida vai ser maior. Vou ter que indenizar vocês porque eu coloquei a cobra no paraíso. Então vou ter que dar uma indenização maior. Mas se vocês, se fosse do jeito que eu planejei para vocês, meus filhos queridos, eu falei para não comer essa fruta, a cobra falou para comer, vocês deviam falar, Hashem falou, Deus falou para não comer. E uma cobra está falando para comer, quer dizer, de Deus a cobra, de um extremo ao outro. A coisa mais linda do mundo é a coisa mais feia do mundo, a coisa mais importante do mundo, a coisa mais traiçoeira do mundo. E eles quiseram fazer a coisa errada, quer dizer, a criança pulou na água. Então o pai falou, então já vou economizar o curso de natação, quer dizer, agora vamos sair ganhando com isso. Então, a gente não deveria ter essa descida maior, mas por causa que nós próprios optamos por ter essa descida maior, não foi um mandamento divino da gente fazer a coisa errada para depois ter que fazer tshuva. Então, de qualquer forma, o comer da fruta ali, a desobediência de Adão não foi de todo mal. Não foi um ato errado, ele devia ter falado não, mas com isso ele ganhou uma subida maior. Todos nós temos a possibilidade de ter uma vida espiritual mais elevada, é isso? Então isso a gente vai chamar de o lado bom da coisa ruim. O lado bom da coisa ruim é que, assim, dizem nossos sábios, o ideal seria que isso não acontecesse. Mas agora que a gente já foi criado, quer dizer, seria melhor para a gente nem ter sido criado. Mas agora que já aconteceu, mas essa era a intenção deles. Quer dizer que Deus criou o homem, colocou lá a cobra no paraíso. Então, o ideal seria a gente não cair. Mas agora que caímos, nós vamos ganhar uma subida muito maior.
é bom para a gente, é bom, mas tem um preço. E Deus não faria isso para a gente por causa desse preço. Mas na hora que nós optamos por pagar esse preço, então... E se vamos supor, Abba, já que a gente está tocando nesse assunto, é melindroso falar sobre isso, mas eu sei que o senhor tem a resposta. Vamos supor que eles não tivessem comido. Sim. Todas as pessoas que tem nesse mundo aqui agora estariam aqui? Todos nós? A Gemara em Avodah Zarah trata sobre esse assunto e diz que sim. Diz que estaríamos aqui, mas não teríamos nenhuma importância, porque o Adão e a Eva estariam vivos. E eles seriam as pessoas mais importantes do mundo. Todo mundo que nascesse depois disso não teria a menor importância. Imagina se Moshe Rabbeinu estivesse aqui, morando no nosso bairro aqui no Butantã. Então a gente não teria a menor importância. Quer dizer, a gente nem estaria dando uma aula no YouTube. Não faria maior sentido a história. Ele não teria história, né? Eles disseram assim que as pessoas existiriam, teríamos um paraíso, mas não um paraíso nesse nível. Nesse nível que nós vamos ter por causa dessa descida. Mas, novamente, foi um risco e esse risco nós caímos. Por causa que caímos mais fundo, vamos subir mais. O sofrimento é grande, mas é o lado bom da coisa ruim, é que a gente vai subir mais. E quando a gente fala que aqui será o mais alto paraíso, tipo, aqui vai se tornar esse mundo, essa terra, né, que é um pontinho do nada na imensidão, né, de tudo que a Hashem fez, ele vai se tornar mais alto que o alto paraíso. Então ele vai voltar àquela originalidade de Adam, naquele mundo que era o Éden, ou vai ser como que é? Ou vai ser melhor. Ou vai ser melhor aqui? Então, Só que daí aí, nesse mundo que vai ser melhor, aí todas as pessoas vão ter um valor, não vai ser como o senhor disse, tipo, né? Sim. É assim ou não? Quando você diz que no começo você falou que vai ser mais paraíso do que o alto paraíso. Então aquele paraíso da Adão e Eva não era o alto paraíso de hoje. Aquele paraíso da Adão e Eva, nós estamos no mundo da Asiá, tem um lado espiritual do mundo da Asiá, então, e tem um lado material. Aquele paraíso terrestre era no Oriente Médio, era o lado material do paraíso terrestre. Tinha o lado espiritual, que é o mundo da Asiá espiritual. Os anjos do mundo da Asiá espiritual são chamados de Ofanim, que na carruagem divina, que é uma alegoria do profeta Isaías e o profeta Ezequiel, o profeta Ezequiel, que eles falam sobre a carruagem divina. Esses anjos do mundo da Asiá são chamados de Ofanim. Ofanim são os eixos da carruagem. Quer dizer, eles seriam um nível vegetal relativo. Se eu tivesse que comparar os anjos a coisas do nosso mundo, eu compararia esses anjos do mundo de Asiá ao mundo vegetal. Os anjos do mundo da Yetzirah ao mundo animal são chamados de Hayot HaKodesh. Os anjos do mundo da Briah já seriam comparados a seres humanos. Então, na prática, existiria um paraíso espiritual também, mas um nível mais baixo. Por causa que ele caiu e ele misturou o bem e o mal, agora a gente vai chegar num nível que vai ser mais alto do que a raiz da nossa alma. E esse nível nós não teríamos como usufruir, porque é acima da raiz da nossa alma. Ou seja, está escrito quando Hashem colocou a alma naquela primeira criatura que ele fez, que era lá do homem e lá da mulher, está escrito Beifach be'apav neshmat chaim. Ele soprou nas suas narinas uma alma vida. E Deus não soprou, porque está escrito no segundo mandamento que ele está acima dos conceitos materiais. Se ele não soprou, também não tinha narinas lá, não soprou nas narinas. Então, qual é esse conceito por que a Torá usa a linguagem soprou para te dizer que a sua alma é uma parte de Hashem, uma parte de Deus, porque quem sopra, diz o Zohar, a pessoa que sopra o que ele tem dentro. Por isso que é usado o termo soprou e não o termo colocou, que quem que coloca o que ele tem fora. Então, narinas, que exemplo que é? Exemplo que aquela alma que foi colocada naquela pessoa
que era metade homem, metade mulher, ela já recebe o aspecto masculino e o aspecto feminino. Então essa alma original, que todos nós somos ramificações dela, acima da raiz dela, ela é o brilho do sol dentro do sol. Quer dizer, você não é parte de Deus, você é Deus. Você não tem a sua identidade própria. O brilho do sol no sol, ele é o sol. Ele não é um brilho. Sim. Ele já não tem identidade própria. Você não pode falar, cadê o brilho do sol? No sol você não... Esse brilho não existe. Ele existe, mas não existe. O brilho do sol no sol é sol. A sua alma, acima da raiz dela, a sua alma, a partir da raiz dela no mundo na Chokhmah de Atzilut, o aspecto feminino da alma na Binah de Atzilut, a partir de lá ela é parte de Deus. É você já tem a sua identidade própria. Mesmo que no mundo de Atzilut, o fato de você ter a sua identidade própria não te faz diferença, você está vendo a revelação divina muito grande, mas você já existe. Eu tinha um amigo, um judeu religioso, pegou aquela doença na época da coronga, ele pegou a coronga e ele me falou, ele teve um desmaio, estava com muita febre 4 dias, tomou remédio, foi para o hospital, deram remédio para ele, depois de 4 dias teve um desmaio, e depois desse desmaio ele não sabe quanto tempo passou, ele acordou no hospital. Ele acordou no hospital, ele não sabia quem ele era, mas ele sabia que ele existia. Ele só não sabia qual era o nome dele, o que ele é. Ele não sabia mais nada, mas ele sabia que ele existia. Aí a esposa dele, ele me falou, a esposa dele entrou e fez um coraçãozinho assim para ele, ele se lembrou quem ele era. Mas antes disso, ele não sabia quem ele era, mas ele sabia que ele era. Existia. Então, assim, a nossa alma no mundo de Atzilut não tenta vincular esse exemplo. Sim. Lá é o contrário, é no lado bom. No lado bom, você no mundo de Atzilut, você fala, aqui a revelação divina é tão grande que você já nem sabe mais quem você é. Mas você sabe que você é. Você tem sua identidade própria. Pode ser que lá você esqueça o seu nome, de tão bom que é. Mas você sabe que você é. Então, tem consciência da tua existência. A consciência da sua existência. Mas você pode até esquecer quem você é, de tão bom que é. Mas a consciência da sua existência você tem. Você sabe que é você que esqueceu quem você é. De tão bom que está para você. Nesse caso, para você usufruir de um nível acima da raiz da sua alma, aí você vai entrar no 13º princípio da fé judaica, que os mortos vão ressuscitar. Aparentemente uma coisa totalmente desnecessária, porque se você está aqui nesse mundo para fazer o trabalho divino, no mérito desse trabalho divino, se você fez assim meia boca, você fez assim trabalho divino com muita negligência, você vai para um baixo paraíso. Baixo paraíso, uma hora lá, como 70 anos dos maiores prazeres aqui nesse mundo. Se você fez o trabalho divino com muita alegria, o mesmo trabalho, mas com uma qualidade melhor, você vai para um alto paraíso. No alto paraíso, uma hora lá, como 70 anos no baixo paraíso. Então, depois você vai ressuscitar, vai voltar para estaca zero? O que é isso? Deus me livre. Você já fez o seu trabalho, já ganhou um baixo paraíso, que uma hora lá é como 70 anos dos maiores prazeres aqui. Subiu para um alto paraíso no mérito disso que sua família deu tzedakah, no mérito da subida da sua alma. Você subiu para um alto paraíso, que uma hora lá é como 70 anos no baixo paraíso. Depois vai ressuscitar para quê? O que você vai fazer aqui? Então esse 13º princípio da fé judaica, aparentemente, ele está contradizendo o princípio anterior, que Deus dá, o anterior é Mashiach, mas vamos dizer, o antes do antes, que Deus, ele paga para quem faz o bem, e ele dá uma recompensa para quem fez as coisas boas, ele dá uma retificação para quem fez as coisas ruins. E está indo contra esse princípio, porque, peraí, eu fiz as coisas boas, recebi a recompensa, e agora você me trouxe de volta para cá? Quer dizer, o que eu fiz de mal agora? Quer dizer, lá em cima tinha como fazer alguma coisa errada para me trazerem de volta? Então, quer dizer, que a ressurreição dos mortos
vai se revelar aqui o lado espiritual do mundo material, que sendo que a raiz do mundo material está escrito Bereshit bara Elokim et hashamayim vet haaretz, no princípio Deus criou o céu e a terra. Então Deus criou o céu e a terra, certo? Já tem o céu e a terra. E aí está escrito, e a terra estava vazia e desolada. Acabou de ser criada. Como você pode falar a palavra vazia e desolada? Agora que tudo foi criado, está vazia e desolada. Vazia e desolada estava antes de ser criado. Diz o Zohar, é isso. Está escrito, e a terra estava antes de ter sido criada, vazia ou desolada. Vazia ou desolada é o mundo do Tou, o mundo vazio e desolado. Então, Hashem ele pegou como matéria-prima para criar o mundo, ele pegou a quebra dos receptáculos do mundo vazio e desolado, e esse lado espiritual vai ser consertado. Essa queda, ela vai ter novamente a subida dela, e vai se revelar para nós a raiz do corpo material, que foi criada a partir dessa queda dos receptáculos, a raiz da alma animal, que foi criada a partir da queda dos receptáculos, e você, que você é a sua alma divina, você vai poder usufruir do mundo do Tou, que é o mundo acima da raiz da sua alma, que é mais alto paraíso do que o alto paraíso. E você vai ter a capacidade de usufruir daquele mundo sem que você volte a ser o brilho do sol no sol. Você vai ter a sua identidade própria acima do nível que você teria a capacidade de ter a sua identidade própria. Por isso vai ficar melhor do que estava no DNA da sua alma. Melhor do que estava desde o comecinho. Então isso é o que a gente ganhou com essa queda. Então, por isso podemos afirmar que Deus é a essência do bem. Exatamente. Deus é a essência do bem, a natureza do bem é fazer o bem. E o que vocês vão ter que levar em conta aqui, quando a gente fala sobre a terra de Canaã, sendo que essa terra, o lado espiritual dela é muito mais elevado do que as outras terras. Qual o motivo disso? Se puder me trazer o planisfério, o globo do mundo. A gente tem um bem pequenininho assim, e o meu querido filho espiritual, ele vai pegar ou de lá ou daqui. E eu vou mostrar para vocês como funciona não é o planisfério, é o globo, isso que se chama, né? Não é o planisfério, é o globo. Então nós temos aqui o mundo. E esse mundo, agradecemos a nossa querida aluna Frances Grossman que nos deu o mundo. E esse mundo aqui, como vocês estão vendo, o nosso mundo, eles colocaram ele de cabeça para baixo, porque o lado que atrai o ferro, a gravidade do mundo, é o lado de baixo, certo? A bússola está te apontando o lado que está atraindo, então o lado que está atraindo é sempre o lado de baixo que atrai, né? Sim. Mas aí se colocassem ele de cabeça para baixo, ia estar... Os europeus não iriam concordar, eles iriam ficar do lado de baixo. Sim. Então eles fizeram assim. Mas, na verdade, o mundo não é nem assim, nem assim. Aonde começa o mundo, nós vamos aqui para a nossa Terra Santa. Nossa Terra Santa, pegar aqui uma canetinha, canetinha, minha querida filha Borarifka. A canetinha está aqui. Nossa Terra Santa, como vocês podem ver, a partir daqui Deus criou o mundo. Deus criou o mundo, a Even Ashtiah, a pedra inicial da criação do mundo, ela se encontra no lugar do Bet HaMikdash, em Jerusalém, e a partir daqui de Jerusalém você desce para a terra de Israel, da terra de Israel você desce para os outros países. Quando você vai do Brasil para Israel, você faz uma aliá, você faz uma subida. Quando você vem de Israel para o Brasil, você está tendo uma yeridá, você está fazendo uma descida. Quando você vai de Jerusalém para Haifa, você está descendo de Jerusalém para Haifa. Quando você está indo de Haifa para Jerusalém, você está subindo de Haifa para Jerusalém. Por quê? Porque para nós, o ponto mais elevado do mundo é Jerusalém, na Even Ashtiah, no lugar do Bet HaMikdash,
Hoje tem lá patrimônio tombado da Unesco, né? Mas quando tiver lá vai ter o terceiro Beit HaMikdash, terceiro e eterno. Que seja em nossos dias. Amém, amém, amém. Em breve em nossos dias. E lá é o começo do mundo. E depois de lá, você desce para todos os lados. Então, lá onde que Yaakov colocou a pedra, isso, lá onde isso que mesmo. Isaac foi, Isso foi mesmo. Isso mesmo. Aqui dado Yitzhak, onde Abraão ali. Então, voltando para o nosso assunto. Lá é o ponto mais elevado do mundo. E quando nós falamos sobre a criação do mundo, Hashem começou a criar o mundo a partir daquele ponto. Ele criou o mundo inteiro. E esse ponto, já aproveitando, né, que é outra pergunta bastante recorrente. Sim. Esse ponto lá que tem a pedra, onde foi feito, né, todos o sacrifício de Isaac, as pedras onde Yaakov dormiu, a escada que ele viu, né, os anjos subindo e descendo. Ali é onde que está hoje aquela cúpula lá dos islâmicos. E aí, o patrimônio, vamos chamar isso de patrimônio tombado da Unesco. Da Unesco. Não é proibido para a gente entrar naquela região porque é um lugar sagrado. E daí esse lugar da pedra está lá dentro, onde que a arca era colocada em cima. Sim, a arca sim. da aliança. E a arca também está lá, porque o rei Salomão ele fez túneis no Beit HaMikdash, que esses túneis eles levam a lugares que a gente não tem como descobrir, mas que tem que estar naquele espaço. A arca tem que estar embaixo do lugar onde ela estava em cima, porque é o lugar sagrado. Então, ela está em túneis lá embaixo, ela não foi levada para lugar nenhum. Os Kohanim, antes da destruição do Beit HaMikdash, eles fizeram cópias dos objetos do Beit HaMikdash. E como a gente sabe que são cópias, porque é proibido você fazer uma cópia de cada um desses objetos do Beit HaMikdash. Então, sendo que a menorá é reta, o candelabro do Beit HaMikdash ele tem medidas retas, então eles fizeram uma menorá redonda. Aí você vai ver no Arco do Titus que a menorá era redonda. Reta que o Rabino está falando é uma menorá assim. É uma menorá assim. Né, Abba? Exatamente. Ela é os braços retos. É só ver se pegou na... Olha lá dentro, vê se está pegando. Sim. Pegou. Então isso é uma menorá reta. Ó. Isso. Que é igual a que a gente tem ali fora, que nosso querido Mihael fez. Então são menorás com braços retos. Isso mesmo. E uma menorá redonda, vou pegar aqui também. Como exemplo que é a cópia. A cópia não pode ser feita como original. Então, o que eles fizeram, você vê que são cópias, que eles tiveram que mudar. Porque às vezes as pessoas compram isso para colocar na casa delas, e isso aqui já é uma cópia. Quer dizer, então, essa não é a menorá original. Redonda, ela não é a original. A original é a reta. É a reta. Então, se você compra esse quadro que a gente tinha aqui, o Rabino pediu para tirar, porque essa menorá não é a original. E aí, os Kohanim, os sacerdotes, eles esconderam os objetos originais do Beit HaMikdash, que eram os objetos originais feitos pelo Betzalel, de acordo com as instruções de Moshe Rabbeinu, feitos no deserto, no Mishkan do deserto. O Mishkan traduzem como tabernáculo. Eu vou perguntar para uma pessoa na rua, para alguém que está passando lá, está vendo, tem uma mulher passando, vai lá, para ela, pergunta para ela o que é um tabernáculo. Ela vai falar, taberna de quem? Então, por que tem que traduzir? Usa já o nome original, Mishkan. Da mesma maneira que você não traduz a palavra sushi e nem a palavra sashimi. Fala o Mishkan. Então, Moshe Rabbeinu, ele instruiu Betzalel a fazer os objetos do Mishkan. Hashem mostrou para Moshe a figura de cada coisa. Betzalel fez, Moshe Rabbeinu se espantou, ele perguntou, na sombra de Deus você estava, que a palavra Betzel, Tzel é sombra, e Aleph Lamed é o nome de Deus. Sim. Então você estava na sombra de Deus. De qualquer maneira, aqueles objetos originais que foram ungidos com o Shemen Meshchat Kodesh, com o azeite da unção sagrada, que era um perfume, aquilo tudo está embaixo do patrimônio tombado da Unesco, lá
Em cima do Como que eles não cotão. acham? E como que... Não acham porque lá de cima colocaram na cabeça de não deixar entrar lá, né? De não deixar escavar naquele lugar. Ou seja, escavar. Mesmo ou eles que seja, estão lá se apostarem de tudo, eles não têm... Não, eles não têm essa iniciativa, eles não deixam outros fazerem. E para a gente é até bom, e mesmo se eles escavassem, não iriam conseguir encontrar, porque o rei Salomão fez isso de um jeito que o Mashiach vai encontrar, porque ele vai saber, com Rocha Kodesh, ele vai saber por profecia onde está. Porque essa sala que estava já, a arca, ela já era toda milagrosa, né? Porque, por exemplo, se você entrasse nela, a arca tomava o lugar da... Fora dela, a arca tomava o lugar da sala inteira. E as pessoas entravam e conseguiam circular em volta da arca. Não tinha uma coisa assim? Então, no Kodesh Kodoshim está escrito que se você pega as medidas do Mishkan e você mede até a arca, dos dois lados, e você mede a arca, você vai ver que ela não está ocupando espaço. Não é que ela ocupava... ela não está ocupando ela estava lá no meio da sala, mas se você medir a sala de um lado até a arca, do outro lado até a arca, ia dar o tamanho da sala sem a arca. Então ela estava acima do espaço. De qualquer maneira, voltando para o nosso assunto, aquele lugar é o lugar mais sagrado. Então aquela terra é a Terra Santa. Jerusalém, a partir daquele lugar que foi criado o mundo, Even Eshtiah, a pedra fundamental da criação do mundo. A partir de lá Deus fez o mundo e em volta disso Jerusalém, quer dizer, o lugar mais sagrado, o lugar do Bet HaMikdash, em volta disso a cidade de Jerusalém, cidade santa, em volta disso a terra de Israel, terra santa. Quer dizer que o lado ruim daquele lado bom era compatível. Quer dizer que se a cidade é mais santa, então o lado ruim é mais ruim. Se a terra é mais santa, o lado ruim é mais ruim. Então na hora que misturou o bem e o mal, diz o Zohar, aquela terra ficou a terra amaldiçoada. Tinha uma vez o Rebbe Nachman de Breslev, para vocês entenderem, uma vez viveram muitos tzadikim na Ucrânia. A Ucrânia é um lugar que dizem os Rebes, o Rebbe de Lubavitch falou que porque o Baal Shem Tov nasceu na Ucrânia, porque tinham tantos tzadikim na Ucrânia, os ucranianos eles eram muito antissemitas, povo muito ruim. E lá foi o lugar que mais derramaram sangue judeu na Europa. Quer dizer, por causa de tanto sangue judeu que foi derramado na Europa, na Ucrânia, por causa disso a Ucrânia teve o mérito que o Hashem fez nascer lá os maiores tzadikim, pessoas mais elevadas espiritualmente. Então naquele lugar tinha o Rebbe Nachman de Breslev, que ele foi enterrado em Uman, que também foi um lugar que muitos judeus morreram por serem judeus naquela região. O Rebbe Nachman de Breslev, ele era um neto do Baal Shem Tov, ele era o filho da Fege era filha do Baal Shem Tov. Ele era o neto do Baal Shem Tov. O Rebbe Nachman de Breslev, ele sempre que um Hassid, um aluno dele perguntava o que fazer, ele falava, olha, eu te aconselho, eu te sugiro. Ele sempre dava uma sugestão. Ele nunca mandou alguém fazer nada. Uma vez um Hassid dele, um aluno dele, ficou bravo. Eu falei, Rebbe, me fala, faz isso. Não me fala que você me dá uma sugestão. Fala, faz. Porque eu sei que o que você vai me mandar fazer é a melhor coisa do mundo. O Rebbe Nachman falou, exatamente por causa disso eu não te falo para fazer, eu falo que eu sugiro. Por quê? Porque sendo que o que eu vou te falar é a melhor coisa do mundo, e quando Adam Arishon, ele comeu o Pri Etzadat, ele misturou nesse mundo o bem e o mal. E quanto melhor a coisa, o lado ruim dela vai ser maior. E na hora que você separa essa mistura, o que acontece? Você vai fazer a coisa boa, e o que saiu disso? Saiu disso a coisa ruim. Aí você vai me falar, Rebbe, eu fiz o que você me falou, e olha o que saiu disso. Aí eu falo, eu só sugeri. Não sou culpado, entende? Mas em cada coisa boa sai uma coisa ruim. A coisa ruim é no nível.
no nível da coisa boa. Quer dizer, quanto melhor a coisa, o lado ruim que vai sair dela também é maior. Sim. Então, o Noah, ele amaldiçoou o Canaã. Vou fazer uma pergunta, mas vocês não precisam me responder, porque é pergunta já de nível. O problema do Noah foi o Ham. O Noah tinha 3 filhos, o Shem, o Ham e o Yafet. Eles saíram da arca, Hashem deu uma brachá para eles, para o Noah e para os filhos. Hashem deu uma brachá para eles crescerem, se multiplicarem e preencherem toda a terra. O Noah recebeu essa brachá, o filho dele, o Ham, falou, agora vamos ter que dividir o mundo por 3. Então, se tiver um 4º filho, vamos ter que dividir por 4. A herança vai ser dividida por 4, ou por 5, ou por 6. E o pai ainda podia ter filhos, a mãe também. Então, o Noah, ele plantou a uva dizem nossos sábios no Zohar, que era a árvore do bem e do mal, que tinha essa sincronização. Então, o Noah, ele queria fazer o concerto da árvore do bem e do mal. Depois foi feito por Abraão. Abraão também plantou essa uva e ele fez o concerto da árvore do bem e do mal. Mas o Noah queria ele fazer esse concerto e ele plantou a uva e ele fez o vinho e ele ficou bêbado, ele ficou anestesiado. O Ham, ele, ajudado pelo filho dele, o Canaã, ele resolveu que vão ter só 3 herdeiros para o mundo. O pai dele não vai mais fazer filhos. Ele fez lá uma vasectomia no pai. E isso que está escrito, que ele viu a nudez do pai, é que a Torá, dizem nossos sábios, de uma maneira delicada, para não falar, ele fez a vasectomia no pai, que isso é proibido pela Torá. Para não falar isso, isso é proibido para alguém que não é judeu também. Por causa que eles receberam essa brachá para se multiplicar, mas depois que fez não pode mexer mais também, porque senão vai mexer de novo, é considerado que está fazendo de novo. Igual a tatuagem. Igual a tatuagem. Você já tem, não vai proibição é fazer. Depois que fez, não mexe mais, porque vai ser considerado que está fazendo de novo. Então, por causa que ele fez essa vasectomia no pai dele, ele tinha o apoio do Canaã. Por que o Noah, na hora que ele ficou sabendo disso, que a Torá descreve isso de uma maneira delicada, né? Que, olha, ele viu a nudez do pai. Não tem problema, pela lei judaica, de ver o pai sem roupa. Ou seja, eu fui para o mikveh de Kfar Chabad. No mikveh de Kfar Chabad chegava o Rabino Mordechai Ashkenazi, rabino-chefe de Kfar Chabad, com todos os filhos dele, que hoje são grandes rabinos no mundo. Rav Shneur Ashkenazi, que eu assisto às aulas dele, o menino era uma criança pequena, mas eu pego muitas ideias das aulas dele, muitos exemplos, assim, mas são gênios, assim. E esse Rav Mordechai Ashkenazi, a gente tinha no mikveh de Kfar Chabad, tinha primeiro uma sala onde você deixava as suas roupas, a outra sala já se entrava sem roupas, se tomava banho e se entrava no mikveh. Ele entrava lá com todos os filhos dele. E uma vez eu perguntei para ele se não tem uma proibição do filho ver o pai sem roupa. Ele falou assim, se o pai pede para o filho não ver ele sem roupa, o filho tem que respeitar, é a honra do pai. Sim. Mas se o pai não se importa, não tem problema. Então, pela lei judaica, não tem problema do filho ver o pai sem roupa. Isso eu vi lei na prática, perguntei para o rabino, não tem problema. A filha já é outra coisa. Mas a filha não pode, mas o filho homem pode, a filha mulher não pode. Salvo quando o pai pede, e o contrário. Assim, aí já, quando entra em assunto de perigo de vida, que tem que cuidar, um pai idoso, aí já é outras regras, já regra de doente, já de pessoa que precisa de uma ajuda, já é diferente. Então, se o pai está ferido, é claro, a menina quer colocar um curativo nele, não tem quem faça isso. E aí já entra nas leis de doente, que aí já é permitido por motivo de perigo de vida. Mas, nesse caso, porque a Torá fala que ele viu a nudez do pai, a nudez do pai pela Halachá não tem problema, é permitido para ele ver a nudez do pai. Nesse caso que ele tinha que ajudar o pai estava bêbado, então não teria problema dele ver o pai sem roupa, dele colocar outra roupa no pai.
Mas a Torá está dizendo nossos sábios, delicadamente, que ele fez uma vasectomia no pai dele. Por que então Noah, na hora que ficou sabendo disso, Noé, ele não amaldiçoou o Ham? Isso vocês não são obrigados a saber. Ele não amaldiçoou o Ham, porque quem foi abençoado por Deus, já não adianta o ser humano amaldiçoar ele, não vai acontecer nada. Sendo que na hora que eles saíram da arca, o Noah, a esposa, os 3 filhos e as esposas e os animais foram abençoados por Deus para crescer, multiplicar. Então agora nenhuma maldição mais pega neles, porque eles receberam a bênção divina. Quem nasceu depois? O Canaã. Lembrando? Aí o Noah amaldiçoou o Canaã. Então a Cananeia ficou a terra amaldiçoada, que eram os filhos do Canaã. Lembrando que... Não lembrei. Não lembrei. Então vamos lá. Então por isso que o Noah ele amaldiçoou o Canaã. Então o Canaã era um povo amaldiçoado. Os cananeus eram um povo amaldiçoado. E esses cananeus, porque a terra de Israel de Zuzor, ela tinha que primeiro ser a terra amaldiçoada para depois ser a terra abençoada. Porque quando Adão Arishon misturou o bem e o mal, sendo que lá tem mais bem do que em outros lugares, o mal de lá é maior. Por isso tem uma faixa de Gaza lá e não tem aqui. Por isso que as favelas do Rio não chegaram nem na faixa de Gaza. É outra pergunta recorrente que as pessoas fazem, né? Por que Israel é tão... tudo que acontece lá é trágico, são tragédias, é violência, é sangue, é morte. Não que não aconteça nos outros países, mas lá parece que a força é maior, né? Então é por isso, né, Abba? Lá o lado mal é mais pesado do que os outros restos do mundo, né? Então, e até hoje assim, porque até hoje ela é a Terra Santa. Até hoje, o lugar onde tem um cótel, acima do cótel, onde tem um patrimônio tombado da Unesco, aquele é o lugar mais sagrado. É proibido para um judeu subir lá. Isso que o Ben-Gvir, lá, o ministro de Israel, que ele se exibe, que ele sobe lá com o rabino para mostrar que está kasher, o rabino para dar o selinho para ele, que eles dizem que eles sabem onde ficava o Bet HaMikdash. Para eles saberem a mesma coisa que alguém saber que 500 anos atrás a sua avó era judia portuguesa, e agora vai saber 2000 anos atrás onde ficava o Bet HaMikdash. Você sabe que ela é atrás do cótel, mas você não sabe exatamente que lugar. Não tem como repor esse quebra-cabeça. Então, Rav Moshe Weber, sabe se pegou? Rav Moshe Weber? Pegou. Então, Rav Moshe Weber, grande tzadik, que ele morava em Jerusalém, ele era o meu rabino lá. O Rav Moshe Weber, ele pagou para o cunhado dele, o irmão da esposa dele, que estava na Europa na Segunda Guerra Mundial, estava numa brigada, lutou contra os nazistas. É uma pessoa que depois chegou, lutou na Guerra de Independência de Israel. Uma pessoa que tinha muitas medalhas por todas as guerras que ele fez. Honrarias. E ele já estava numa idade que já tinha se aposentado. Rav Moshe pagou para ele, pagou do dinheiro dele, do Rav Moshe Weber, para ele ficar na entrada da mesquita, e ninguém ia se meter com ele, nem polícia de Israel, nem ninguém, porque uma pessoa dessas era um patrimônio tombado do Estado de Israel. E ele avisava quando chegava grupos de turistas, ele falava, se tem aqui judeus, é proibido entrar nesse lugar. Aí os turistas pensavam que ele era o guarda. Na verdade, ele não era o guarda, ele estava lá com todo o uniforme dele, os uniformes de honra, mas ele avisava por quê? Porque um judeu não pode entrar no lugar do Bet HaMikdash hoje. Porque na época do Bet HaMikdash nós éramos obrigados a entrar no Bet HaMikdash 3 vezes por ano, e hoje é proibido para a gente subir naquele lugar. Porque quando uma pessoa estava no hospital e alguém faleceu, tudo que está embaixo do teto desse hospital, do prédio inteiro que pode ter quarteirões, todas as pessoas que estão lá ficam impuras. Impureza de mortos. Se alguém participou do enterro, se alguém foi para o cemitério e tocou num túmulo, ele está impuro, impureza de mortos. Para purificar essa pessoa, precisa ter a vaca vermelha. Vamos fazer o pozinho da vaca vermelha com etc. Vai ter um ritual inteiro para espirrar a água com o pozinho da vaca vermelha. A pessoa vai se purificar e vai poder entrar lá.
Por enquanto, a lei judaica é, se você entrou no lugar onde era o Bet HaMikdash e você está impuro, impureza de mortos, é um nível de caret. Caret, assim, é uma coisa muito grave. É como... Ser cortada, a alma... É isso mesmo. É cortada a vida dessa pessoa. Ela vai viver menos. Então, assim, aquele lugar é o lugar mais sagrado e continua sendo o lugar mais sagrado. Por que continua? Porque até hoje é proibido para você, para mim, para a gente entrar lá, porque até hoje aquele lugar é o lugar mais sagrado. Então, agora você vê o lado ruim, que o mundo inteiro lá, todo o Oriente Médio, se os judeus subem lá, lugar para eles, para o outro lado lá, pro lado ruim é a coisa mais sagrada. Tipo assim, para os terroristas, aquele lugar é o lugar mais importante do mundo. Eles podem, né? É isso que eles têm, a Arábia Saudita, com a Meca, com a Medina, não importa para eles. Para eles, para os terroristas, aquele lugar é o lugar mais importante. E é uma maldição para eles. Sim, quer dizer, eles representam o nível da maldade relativo ao nível da santidade. Sim. Então, por que naquela terra que é a terra mais sagrada, tem as pessoas mais ruins, e aquele lugar que é o lugar mais sagrado é o lugar onde as pessoas mais ruins dizem que é o quartel-general deles. Então, quando alguém vai assassinar na faixa de Gaza, ele fala o nome de Deus, ele fala Allah Akbar, e ele cita Deus, tipo... Como então, se fosse uma aqui guerra santa, né? aqui é o Deus do lado oposto. É a guerra dos deuses. Ele vai assassinar, ele fala Deus, que ele vai assassinar, ele acha que está fazendo... De Deus. Então, essa categoria de maldade a gente não vê em lugar nenhum. Ou seja, a pessoa que assassina em outros países sabe que ele está assassinando. Aquele lá assassina e acha que está fazendo coisa boa. Então, na prática, assim, a santidade continua lá, por isso é proibido para mim entrar lá, estando impuro. Então, quer dizer que o lado ruim continua lá também. Então, a terra de Israel, antes de ser a terra santa, ela tinha que ser a terra amaldiçoada. A terra de Canaã, o Canaã foi amaldiçoado pelo Noé. Aí a gente chega... Só para concluir, né? Concluir que já escapamos um pouquinho do horário. Mas pode ficar para amanhã esse... A segunda parte, então, nós já ultrapassamos o nosso horário. Então vamos só fazer uma resumo. A gente faz a conclusão, depois amanhã a gente continua. Então hoje nossa aula foi dedicada pelo nosso querido Leonir, no mérito da subida da alma do pai dele. E o tema da nossa aula é Terach. Esses são os filhos de Terach. Terach, Holidet Avram. Quer dizer, o Terach, mesmo que ele não era a pessoa mais importante espiritualmente falando, ele foi o pai de Avram. Então, o Terach, quando eu falo que ele não era a pessoa mais importante, quer dizer, ele era um grande idólatra. E olha, o filho dele agora vai ser o maior tzadik. Então, no mérito disso, o Terach, depois ele se reencarnou, ele se tornou o Jó, do livro de Jó, o Yov. Aí ele passou por todos aqueles sofrimentos, tipo, retificou tudo que o Terach fez de errado, tem uma explicação muito profunda para isso. Mas o que nós queremos saber daqui ele toldou Terach holidet Avram, Bet Nahor, Bet Haran. Haran holidet Lot. Então nós chegamos no assunto do Lot, que o Lot é o amaldiçoado, e lá a terra de Canaã era a terra amaldiçoada, Ve'amat Haran al Pinei Terach Aviv, Be'eretz Moladeto Beur Kasdim. O Haran morreu na frente do Terach, seu pai, na terra que ele nasceu, que se chamava Ur Kasdim. E aí o Midrash, que era a aula de ontem, o Midrash vai analisar esse versículo, e o Midrash vai contar para a gente, de acordo com a Torá oral, que ela vai passando de pai para filho desde a época de Abraão Avinu, desde o Sefer Yetzirah, ela vai contar por que a Torá nos conta que Haran, ele morreu na frente do pai dele, do Terach. Então, ficará para amanhã. Então tá bom. Então esse... É a aula de amanhã, se então Deus isso vai quiser. ficar de surpresa. Essa aula vai ficar para amanhã. Então agradecemos novamente o nosso querido Leonir e sua esposa Ruth,
são uma família de judeus religiosos, vivem em Jerusalém, em Jerusalém. Estão passando agora pelo maior... as dores do parto da Geulah. E tudo vai acabar bem, se Deus amém, quiser. amém. A Shem é a essência do bem, né? Não tem como sair nada de ruim de todas as ações que ele faz, é para o nosso bem. Então, assim, não esqueça de deixar o seu like, toca no sininho aí para você sempre receber notificação das aulas do Rabino. Deixa nos comentários aí o que você está achando das aulas, dá o teu comentário aí, nem que seja só um Shalom Avrahá, porque ajuda aí o engajamento. Se você quer ajudar que a Torá chegue a mais pessoas, ajude compartilhando com seus amigos, compartilhando com seus familiares, deixando likes, deixando um comentário, por mais breve que seja, tá bom? Ou até mesmo uma pergunta sobre essa aula, tá bom? E você que é amigo da ONG, faça perguntas sobre as aulas. Amanhã essa aqui vai ter uma continuidade, se Deus quiser, se Ele permitir que a gente de novo grave, amanhã vamos dar continuidade a essa aula. Então, um beijo no coração de vocês e tudo de bom. Amém. E lembrando, não existe pergunta boba. Existe bobo que não pergunta. Encham de perguntas, porque essa aula de hoje é pra ter muita pergunta nessa aula de hoje. E não esqueça que é só assim pra você subir de nível, hein? É só assim Isso pra mesmo. aprender. Vamos retificar o mundo. E muito sucesso para todos vocês, muita saúde, muito dinheiro, felicidades judaicas e toda a família, grandes milagres em grande estilo. Amém. Bekolto, muita alegria. Muita